Fala galera, tranquilo? Vamos lá para mais um vídeo. Esse aqui é o primeiro de medicina legal, tá? E eu vou aproveitar, como eu sempre faço nos primeiros vídeos, para falar rapidamente sobre a banca. E depois eu vou falar de conceitos introdutórios, perícias e antropologia forense, tá? O que a gente tem para destacar da banca? O professor Wilson Palermo tem um livro atualizado, tá? Depois do pacote anticrime. E eu acho que você tem que ler o livro dele, porque ele traz as posições, quais autores ele segue para cada conceito. Por vezes ele cita o professor Genival Veloso de França, outras o professor Gino, ou até o professor Blanco mesmo, tá? E aí você tem que saber qual o conceito que ele adota naquele tema. Comprem o livro então e estudem por esse livro. Outros examinadores. Doutora Gabriela Graça, diretora do Instituto Médico Legal, é ortopedista. Dr. Ricardo Barcelos, é cardiologista. Não tenho muitas coisas sobre ele, não tem sobre esses últimos dois. E se vocês tiverem, pode mandar para mim que eu comento aqui no vídeo, tá? Como eu estudei medicina legal, gente? Peguei material do professor Blanco, aí o livro do professor Wilson, mais exercícios, e fui criando listas decorebas ao longo do estudo, tá? De sinais, por exemplo, tá? Para estudar perto da prova. Vou trazer muitas delas aqui para vocês. E aí, gente, você pode também pegar, por exemplo, o material caderno, né? Os cursos do professor André Uchoa, que são muito bons, tá? Tempo de estudo de medicina legal até a prova. A gente está no início de março, primeira semana de março. Você vai ter, no máximo, num cronograma realista, você vai ter no máximo uns 8 dias de estudo de leitura de medicina legal até essa prova. Então não dá para você pegar o Higino, por exemplo, agora. Tá? Você não vai absorver, não vai conseguir absorver as questões e não vai conseguir chegar ao final. Tá? Tracem metas realistas nesses cronogramas até a prova. Outra dica de estudo ainda sobre medicina legal. Eu vou estudar medicina legal na semana da prova. Por quê, gente? Porque é a matéria que tem maior possibilidade de eliminação, tá? É a matéria que tem mais conceitos técnicos e aí eu, por exemplo, esqueço com facilidade. Então, tem que estudar na semana da prova, tá bom? Só um segundo. Retomando aqui, gente. Como eu vou organizar os vídeos de medicina legal? Eu peguei, né, como eu estou organizando, eu peguei todos os exercícios que já caíram para delegado de polícia, e aí eu vou comentar com vocês os pontos mais importantes que você deve saber de mais importante para cada exercício, tá? Eu fiz dessa forma porque medicina legal é difícil de você visualizar. Eu não sou professor de medicina legal, então ficaria complicado para eu mostrar para vocês num vídeo que muitas vezes você está só ouvindo, não está vendo. Eu mostrar para vocês, passar para vocês um conteúdo útil nesse formato de vídeos bem objetivos de 15 a 35 minutos, tá? Então vai ser dessa forma. Peguei os exercícios e vou citando o que é mais importante separado por tema. Beleza? Vamos começar então. Conceitos introdutórios. O que é medicina legal? Definição de medicina legal, que o professor Wilson cita. É ao mesmo tempo uma ciência e uma arte, tá? Uma disciplina eminentemente jurídica porque serve o direito, tá bom? Já caiu na prova passada de delegado do Rio, mas é bom saber, porque o professor Wilson classifica de uma forma diferente do Higino. Se você estudou para o Higino, por exemplo, você poderia errar nessa prova. Qual é a diferença das partes do relatório médico-legal para o parecer médico-legal? O relatório médico-legal tem preâmbulo, quesitos, histórico, descrição, discussão, conclusão e resposta aos quesitos. O parecer médico-legal não tem a parte da descrição, tá? Essa é a única diferença para o professor Wilson. Outra questão ainda sobre documentos médicos legais. Bem idiota, mas já caiu em 3 provas essa questão. Qual é a diferença de auto médico legal para laudo médico legal? O auto médico legal é ditado no momento do exame para o escrivão. E o laudo é feito posteriormente pelo perito, tá? Só isso mesmo. Um ponto muito importante tratando de perícias. Cadeia de custódia. Cadeia de custódia não é uma novidade, a gente já tinha uma portaria da Senasp, mas a gente sabe que agora foi positivado no Código de Processo Penal. Tá lá no artigo 158A
a definição de cadeia de custódia. No 158b, as etapas. Tá? O que eu tenho para dizer aqui? Qual a importância médico-legal? É a preservação dos vestígios. Cabe ao delegado garantir o cumprimento da lei e verificar esse respeito às etapas, a preservação dos vestígios pela cadeia de custódia. Tá? Definição, artigo 158A, leia lá. Etapas, 158B. A gente tem também uma separação, né, doutrinária de fase externa e fase interna. Fase externa é até entregar no departamento que vai acondicionar o material obtido, o elemento informativo, o meio de obtenção de prova ali, tá? Aquele vestígio entrando no departamento, inicia-se a fase interna. O Wilson diz que as etapas cabe ao perito, não ao legislador, analisar as etapas, tá? Apesar de estar previsto em lei, todas aquelas 10 etapas, o perito vai analisar no caso concreto qual ele deve seguir. E aí, se não houver perda, se houver respeito à integridade, né, do vestígio, ok. E aí ele cita um erro do legislador, que ele fala primeiro em reconhecimento e depois isolamento. Para ele o certo seria primeiro isolamento, depois reconhecimento. Tá? Essas são as considerações sobre cadeia de custódia, bem rápido. Estude isso, porque vai ser questão de prova com certeza. Outro ponto. Atestado de óbitos e perdas fetais. Quando eu tenho que ter um atestado de óbito? Nas perdas intermediárias e tardias. Quando eu tenho perdas intermediárias ou tardias? Quando o feto tem mais de 20 semanas, mais de 500 gramas, mais de 25 centímetros. Tá? É mais, não é igual. Mais de 20 semanas, mais de 500 gramas, mais de 25 centímetros. Beleza? Está no artigo 2º, item 2 da Resolução 1779 de 2005 do Conselho Federal de Medicina, essa exigência. E aí, se eu tenho atestado, eu tenho que ter um atestado de óbito, enterro e cremação. Tá? Não é apenas uma eliminação do feto com perda precoce, por exemplo. Eu tenho que ter atestado de óbito, enterro ou cremação. Beleza? Conceito de vestígios e de corpo de delito. Vamos começar. Corpo de delito. Como o professor Wilson classifica? Conjunto de elementos sensíveis denunciadores do fato criminoso. Vestígio, a definição está no artigo 158A, parágrafo 3º do CPP. É todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Legal? Outro ponto ainda dentro de perícia. Perícia complexa, que já caiu em prova. O que é perícia complexa? É aquela perícia que demanda mais de uma área de conhecimento. Mais um ponto de prova. Assistente técnico. Quem admite o assistente técnico? O juiz. Com o pacote de anticrime passou a ser o juiz das garantias. Só que essa parte está suspensa. Tá? O juiz das garantias está suspensa por decisão do STF. Então a gente tem o juiz competente para julgar a ação penal como a autoridade competente para admitir o assistente técnico. Já foi questão de prova. Não é a autoridade policial que admite. Tá? O que o perito criminal faz ao encontrar um corpo com alteração de local de crime? Leia os artigos 164, combinado com 169, parágrafo único do CPP. Aí você vai saber o que ele deve fazer em caso de se ele encontra um local de crime que não foi preservado, que teve alteração. Ele vai ter que mencionar isso no laudo e, de repente, discutir a interferência dessa alteração na obtenção dos vestígios. Tá? O exame de corpo de delito é requisitado diretamente ao perito pelo delegado? Não. Já foi questão de prova também. Quase tudo que eu falar aqui foi exatamente uma questão de prova. Tá? Artigo 178 do CPP. O delegado requisita ao chefe, ao diretor da repartição. Tá? Último ponto aqui, antes de entrar em antropologia forense. É possível que um profissional não médico assine um atestado de óbito? Sim. Nas localidades que não tem médico, o delegado pode requisitar alguém que tenha habilidade técnica e tenha verificado o óbito que faça o atestado de óbito. Um dentista, um enfermeiro, por exemplo. Tá? Vamos entrar agora em antropologia forense, gente. É muito rápido mesmo, tá? Eu falo muito rápido, porque a intenção do vídeo é que você decore esses pontos, fique ouvindo ali num horário extra do estudo. Por exemplo, estou indo para o trabalho, estou na esteira, estou
esperando para ser atendido no consultório médico, você vai lá e assiste o vídeo para você assimilar esses termos, para você decorar os pontos mais importantes, para você entender alguns pontos e até se atualizar. Porque, por exemplo, eu citei aqui a cadeia de custódia, em outras matérias eu vou trazer a jurisprudência mais atual, tá? Então vamos seguir aqui, que a gente não tem tempo a perder. Antropologia forense. O que eu destaco para você? Para um método de identificação ser eficaz, ser seguro, a gente tem que ter quais postulados da identificação? Unicidade, imutabilidade, praticabilidade, classificabilidade e perenidade. Tá? O que significa cada um deles? Unicidade é único daquele indivíduo. Imutabilidade não se altera ao longo da vida. Praticabilidade é de fácil obtenção, não gera vexame para o identificado. A obtenção dessa identificação é fácil registrá-la, tá? E aí, classificabilidade, perdão. Qual é a diferença? Classificabilidade é que de fácil pesquisa, de fácil busca nos registros, tá? Por causa da classificação dele, ele é facilmente classificável. Perenidade resiste à ação do tempo e permanece durante toda a vida e até após a morte, tá? E aí, essa característica, tem autores que dizem que não... Isso aí há uma divergência sobre isso, que eu vou falar agora. Mas tem autores que dizem que a perenidade não é uma característica do método datiloscópico de identificação. Porque a pessoa morta, o corpo entra em decomposição e ela perde as digitais rapidamente. Então não haveria essa característica, perenidade. Mas há uma divergência sobre isso na doutrina. Método de Vucetich, de identificação datiloscópica. Método de Vucetich. Como se dá essa classificação? É de acordo com a presença, ausência e local do delta na impressão digital. O que é o delta, gente? É o encontro das linhas basais, nucleares e marginais da impressão digital. E aí, se eu tiver a ausência de delta, se eu não tiver um delta, vai ser arco, chamado de arco. Se eu tiver o delta à direita do observador, vai ser chamado de presília interna. Se eu tiver o delta à esquerda do observador, presília externa. Se eu tiver dois deltas na impressão digital, vai ser chamado de verticilo. Tá? Ainda sobre impressão digital, sobre identificação pelo método digital. Fórmula datiloscópica. Apesar de não ser adequada a fórmula datiloscópica para fins policiais, isso pode ser questão da sua prova e eliminaria muitos candidatos. Como se dá a fórmula datiloscópica? Numerador é uma fração. Em cima do numerador, embaixo do numerador. O que compõe o numerador? A mão direita. E o denominador? A mão esquerda. Uma maneira de você lembrar, você vai ficar com raiva de mim, é muito idiota, mas você não vai esquecer isso nunca mais. Eu não estou entrando em discussão política aqui, só citando. Pensa o seguinte, hoje a esquerda está por baixo. Você nunca mais vai esquecer isso aí. Mão esquerda no denominador, embaixo da fração, tá? Quais são os itens do numerador e do denominador? Os dedos, tá? O polegar é representado por letra e os demais dedos por números. Quais letras e quais números? Vamos lá, se for polegar, eu vou usar o V para o verticilo, dois deltas, o E para a presília externa, o I para a presília interna e o A para o arco. Aí você lembra do método mnemônico veia, tá? Para os demais dedos, verticilo 4, presília externa 3, presília interna 2 e arco 1, tá? Se for ilegível, eu represento por um X, tá? Se for um dedo amputado, por 0. Legal? Então, pode cair. Caiu, por exemplo, para delegado do Maranhão em 2012. Dá uma olhada lá nessa questão, para você treinar e ver se a partir dessa explicação você consegue resolver. Tá? Ainda sobre identificação datiloscópica. Regra de Locard, que se escreve. O que é essa regra? Eu preciso de 12 pontos característicos para identificar com precisão, com segurança, uma pessoa. E aí você vê quais pontos são esses lá no livro do professor Wilson. Tá? Não tem como mostrar para você agora. E aí eu vou ler uma questão para delegado que caiu na PC do Maranhão em 2018.
para delegado. Vou ler aqui e a questão está certa. Já adianto para você. No caso considerado, a impressão digital de uma única polpa digital poderá ser considerada suficiente para estabelecer a autoria do crime? Sim. Tá? A questão está certa. Se eu achar numa única impressão digital de um único dedo, né, 12 pontos característicos, eu consigo identificar uma pessoa com segurança. Por exemplo, eu pego numa arma essa impressão digital e aí eu tenho nos bancos de dados aquela impressão, tá? Aquela impressão digital da pessoa que já foi identificada criminalmente, por exemplo. Aí eu vou comparar, se tiver 12 pontos iguais, eu consigo identificar com segurança. Beleza? Quais são os outros métodos que a gente pode citar aqui, como exemplo de método de identificação? Método radiográfico, que é a sobreposição de imagens de raio-x. O método flebográfico, flebografia, que é a foto das veias do dorso da mão. A fotografia sinalética, de frente e perfil da pessoa. Exame de arcadas dentárias. E o último que eu vou citar aqui, que é o mais complicado para você assimilar, é a rugopalatoscopia. O que é a rugopalatoscopia? É a análise das quistas sinuosas do palato duro. O que é o palato duro? É a parte da frente do céu da boca. Tá? Ali tem quistas sinuosas que pode identificar, que se tiver um exame anterior, por exemplo, posso identificar o indivíduo a partir dessas cristas. Beleza? Caiu na prova para delegado da PSERG em 2012. Quais métodos isoladamente servem para, se eu tiver um parâmetro anterior, né, um banco de dados, qual método isoladamente eu consigo utilizar para identificar um cadáver? Impressão datiloscópica, arcada dentária e sobreposição de imagens. Reconhecimento facial e sinais particulares são técnicas não científicas, então não tem como reconhecer isoladamente uma pessoa a partir dessas duas técnicas, reconhecimento facial e sinais particulares, tá bom? Para eu saber se é sangue, gente, o que eu tenho que fazer? Para prova de orientação, eu tenho luminol. Para prova de certeza, eu tenho técnica de Teichmann e um Lerhouf. Teichmann se escreve T-E-I-C-H-M-A-N-N e o Lerhouf se escreve U-H-L-E-N-H-U-T-H, tá? Essas técnicas, as últimas duas técnicas desses dois pesquisadores, Teichmann e o Lerhouf, são provas de certeza. O uso do luminol é uma prova de orientação apenas. Agora vamos para outro ponto. Identificação quanto ao tipo étnico, quanto à raça. O professor Wilson ele segue a classificação de Otto Lengi, que ele apresenta 5 tipos étnicos: caucásico, mongólico, negroide, indiano e australoide. Acho que é uma boa questão de prova. Quase todo mundo erraria. E aí você deixa para estudar isso na véspera, tá? Você não precisa se cobrar em todas as características de cada tipo. Pode ser que você lembre, mas se cobrarem as mais difíceis, vai ficar bem complicado. Exemplo, o tipo caucásico tem o contorno crâniofacial anterior ovoide ou ovoide poligonal. Isso é complicado, você não decora. Se cair íris azuis ou castanhas, aí fica mais fácil de lembrar, tá? E aí você vai vendo no livro ou em outro material quais são as características de cada um desses 5 tipos. Não vou citar aqui para a gente não perder tempo. Caiu ainda sobre identificação quanto ao tipo étnico. Caiu para delegado do Pará em 2016. Os ângulos de Jacquard, Cloquet e Cuvier são verificados onde? No crânio, gente. Tá? São ângulos do crânio, ângulos cranianos, que servem para identificar o tipo étnico. Os brancos têm um ângulo maior, os amarelos o segundo maior e os negros o terceiro maior. Tá? Dá 70 e poucos graus para 70 e muitos graus para brancos, 70 e poucos graus para amarelos e 70 para negros. E aí você dá uma olhada lá no seu material e poderia ser uma questão de prova, tá? Comparando ângulos de um e outro para você saber qual é o tipo étnico daquele cadáver. Caiu também para delegado de Goiás 2013. Para que servem estes ângulos? Para a identificação do tipo étnico. Tá? Outro ponto. Identificação quanto ao sexo. Eu vou destacar aqui só o que eu acho mais complicado e que seria mais decoreba para você. Se vier na prova, foi encontrado um corpúsculo de Barr no interior de uma célula. A pessoa é de que sexo? Sexo feminino, tá? Seu corpúsculo só tem em células de pessoas do sexo feminino. Sobre genitália interna. Genitália interna da mulher, eu tenho ductos de Miller. E genitália do homem, eu tenho ductos de Wolff. Como eu decoro isso? Ductos de Miller.
você lê lá, mulher, Miller, se escreve mulher, né? Aí você não vai esquecer, tá? Se eu achar apenas despojos ali num cadáver e achar só a mandíbula, como eu sei se é de um homem, de uma mulher, e se eu achar vários, como eu sei quais são os de homens, quais são as mulheres? A mandíbula do homem é mais robusta, da mulher é menos robusta. O arco dental do homem é em formato retangular ou triangular, da mulher é em formato arredondado ou triangular, tá? Mas isso é uma comparação, né, de um para o outro. Ainda comparação para saber identificar quanto ao sexo. Osso pélvico da mulher, as dimensões horizontais superam as verticais. Do homem, ao contrário. As verticais superam as horizontais. Beleza? E da mulher, o ângulo pubiano é em formato de U. Do homem, em formato de V. Tá? Determinação da idade de acordo com os pontos de ossificação. Qual a importância médico-legal disso? Eu acho uma ossada lá e eu quero saber, um esqueleto, eu quero saber qual é a idade aproximada da pessoa. Como eu sei? Até 2 anos nós temos a primeira dentição, de 2 a 6 anos, primeiros pontos de ossificação, 6 a 12 anos, segunda dentição, 12 a 25 anos, fechamento das zonas de crescimento dos ossos longos, metáfises. Tá? Acima dos 25 anos, fechamento das suturas do crânio. Beleza? Então, cria essa lista ali para você decorar perto da prova também. Mais detalhadamente sobre as suturas. No adulto jovem, de 20 a 24 anos, começam a fechar essas suturas cranianas. Suturas cranianas. No adulto maduro, 35 a 49 anos, estágios avançados de fechamento, mas não completos ainda. No senil, acima de 50 anos, essas suturas já estão totalmente soldadas. Tá? Se eu acho osso, gente, e quero saber se é de homem ou de animal, como é que eu faço? É claro que alguns ossos ficam claros, claramente qualquer pessoa, não precisa ser perito, vê que é de um homem ou de animal. Mas se eu não consigo identificar visualmente, como eu faço? Quais meios eu tenho de ir além? Para identificar se é um osso de um cadáver humano ou de um animal. Disposição dos ósteons. Qual a diferença? Nos animais eles são retangulares e mais regulares, plexiforme. Dos humanos são dispostos mais em camadas, forma concêntrica e certo espaçamento entre eles. Tá? Canais de Havers, outro ponto que eu posso pegar nos ossos para identificar se é de homem ou de animal. Nos animais, os canais de Havers são mais numerosos, circulares e estreitos. Nos humanos estão em menor número, são elípticos e mais largos. Tá? Se eu achar pelo para saber se é de humano ou de animal, a cutícula, a medula e o córtex têm características diferentes. Aí você vê lá no livro e aprofunda esse ponto. Último ponto aqui do estudo de hoje, tafonomia, que é o estudo dos organismos de decomposição ao longo do tempo e como eles se fossilizaram. O que eu destaco, gente, para vocês? Fenômenos conservativos do cadáver. Mumificação, que é típico de climas áridos, quentes e secos, tá? É formada uma camada grossa que impede a troca com o ambiente, impede não, né? Mas desacelera a troca com o ambiente e aí eu preservo o cadáver por mais tempo. Mumificação, típica de climas áridos. Adipoceira, típica de climas úmidos, tá? Quentes e úmidos. É formado tipo um sebo. Essa camada gordurosa evita também a troca com o ambiente e desacelera a decomposição. Num clima tropical, em quanto tempo eu tenho uma esqueletização completa? Em 2 semanas. Tá? Fatores que influenciam na velocidade de decomposição também. Temperatura, chuva, veste, espécie de sepultamento, profundidade de enterramento, extensão da mordedura animal, dimensão do trauma perimortem, peso corporal e esses fenômenos cadavéricos conservativos que eu acabei de citar. Beleza? Outro ponto. As ações de carnívoros, gente, podem causar alterações que confundem com lesões por instrumentos contundentes. Como você vai saber se é uma ação de um carnívoro no cadáver ou uma lesão em vida?
ausência de reação óssea. Se tiver ausência de reação óssea, eu sei que eu posso achar que é uma lesão pós-mortem. Aliás, é o contrário, né? Desculpa, para você entender. Se tiver reação óssea, eu sei que foi em vida. Tá? Os aspectos dos ossos, de acordo com a influência do ambiente. Se forem ossos enterrados com partes moles, com carne, com material orgânico, eu posso ter alteração da cor. Se tiver influência de bactérias e fungos, eu posso ter, por exemplo, uma cor marrom avermelhada, esverdeada, cinza, enegrecida, tá? Se for enterrado com metais, pode ter alteração também da cor. Se a ossada for exposta ao sol ou água do mar, vai ser branco calcário, tá? Ossos queimados frescos com carne apresentam, se eles forem queimados com carne, com material orgânico, eles estalam, apresentam fendas. Se for sem nada, seco, tem pouca modificação na superfície, tá bom? Ossos frescos queimados a temperaturas elevadas podem arquear e encolher. Outro ponto bem decoreba para você saber, tá? Causas de fraturas pós-mortem. O que pode causar uma fratura no osso após a morte? Desidratação, acúmulo de sal, carbonização, pressão exercida no solo, ação de animais. Então, cuidado, que essas fraturas podem ser pós-mortem e podem confundir a análise de um perito e ele pode ser levado a acreditar que a pessoa sofreu uma fratura em vida. Mas aí, qual é uma forma de separar? É a ausência de reação óssea. Tá bom? Gente, citei aqui o máximo de informação possível nesse tempo. Eu sei que é muito rápido, que às vezes não fica muito didático, mas é para você absorver o máximo de conteúdo como complemento do seu estudo. Tá bom? Um abraço aí, até o próximo vídeo.